Aos 24 anos eu já trabalhei com marcas muito grandes, como por exemplo Apple, Amazon, Adobe, Samsung, Instax Filmes, Imagem Filmes, trabalhei com NARS, Dove, MAC Cosméticos, Too Faced, entre muitas outras marcas, tanto no universo da tecnologia, beleza e moda, presentes aqui no Brasil e no mundo inteiro. E hoje eu, Giovana Pedroso, a Afropate do Mundo Tech, vou te contar tudo sobre como é trabalhar como influenciadora em uma das maiores marcas do mundo e também como eu fiz para conseguir esse passo a passo, não sendo uma influenciadora com milhões de seguidores ainda, mas como isso é possível quando você leva criatividade e autenticidade a sério como um trabalho. Oi, Afropate, se você não me conhece, meu nome é Giovana Pedroso, geralmente vocês me veem na internet falando sobre fofocas do mundo tech e também no Afropate Talks, que é meu podcast e editoria que rege grande parte dos meus conteúdos. E hoje a gente vai falar sobre como eu consegui trabalhar com as maiores marcas do Brasil e do mundo, sendo tão jovem e sendo uma influenciadora com uma base de seguidores muito peculiar, que são as Afropates aqui no Brasil. Não tem fórmula mágica, nem papo de coach para te ensinar como você vai trabalhar com essas marcas. É mais uma conversa sobre como eu passei a levar a criação de conteúdo que para mim era um hobby a ser o meu trabalho, sem perder a diversão e a criatividade, a autenticidade e os números consistentes, e ainda assim chegar e fazer a atenção dessas marcas voltarem até mim. Com uma base consistente de seguidores, que eu chamo de Afropates, que eu e você somos afropatricinhas, com certeza, e como que isso faz sentido no ecossistema dos meus conteúdos. Tudo começou em 2021, quando eu decidi que eu iria ser uma criadora de conteúdo como um trabalho e não só como um hobby ali para os meus amigos, porque eu percebi que algumas marcas estavam tendo uma atenção redobrada ali, me mandando e-mails no e-mail comercial, onde eu sempre deixei na biografia do meu Instagram para poder sinalizar de que eu estava aberta a receber propostas. E acredito que esse seja o primeiro passo para uma criadora de conteúdo séria, é sempre estar disponíveis a receber propostas, por mais que elas não sejam promissoras ou não vão para frente, é muito importante com que você leia tudo aquilo que vem até você no e-mail. Então, se mostrar apta para o mercado de que você está disponível para trabalhar é muito importante. E esse foi o primeiro passo que eu tive na internet quando eu decidi seguir isso de maneira profissional e não só como um hobby remunerado, como era para mim. Nessa época eu estagiava numa das maiores empresas de tecnologia e varejo que tem no mundo, que inclusive hoje é uma das minhas clientes como influenciadora. Antes lá eu era apenas estagiária e hoje eu faço parte do time de influenciadores dessa marca. E eu fico muito feliz de lembrar desse caminho, porque eu tive uma trajetória no mercado CLT e depois eu tive uma trajetória como influenciadora nesses 5 anos trabalhando com a internet, trabalhando com aqui o YouTube, Instagram e TikTok, e mais agora recentemente com o Spotify para Creators, com o nosso podcast Afropate Talks, que foi lançado esse ano. Então, para mim, uma das coisas mais importantes sempre foi deixar com que minha criatividade se aflorasse, mas eu também me mostrasse disponível para o mercado, de que eu estava ali disposta para trabalhar com essas marcas. Uma coisa das mais importantes e inegociáveis para mim, que também é um ponto especialmente importante nessa conversa, é de que você precisa ter princípios muito bem alinhados. Eu não faço publicidade com tigrinho, eu não faço publicidade com marcas que têm um histórico duvidoso ou sem fazer uma pesquisa a fundo sobre qual é o objetivo dessa marca. Se ela tem reclamações no Reclame Aqui, ou até mesmo tem comentários que comprometem ali a qualidade daquele produto ou serviço que estão me pedindo para anunciar, eu sempre pesquiso todas as empresas que chegam propostas para mim, tanto antes quando eu negociava sozinha com as próprias marcas e tanto agora quando eu tenho o advento de uma agência. Então, essas são coisas fundamentais na vida de uma criadora de conteúdo que fala ali do seu ponto de vista para o mundo sobre algum assunto específico e que não pode ser negligenciado. Você precisa ter princípios bem estabelecidos. Se você quer trabalhar com grandes marcas, se você quer ser vista por empresas realmente sérias, você não pode deixar com que o seu princípio seja esquecido ao vento quando as marcas estão olhando para pessoas que sabem exatamente o que querem e aonde querem chegar. E eu era uma dessas pessoas. Outra coisa muito importante também que aconteceu durante esse movimento entre passar de ser um hobby remunerado a ser um trabalho
é que eu também sempre estive aberta a entender qual marca fazia sentido com a minha audiência. Existem marcas que hoje, se você trabalha com elas, elas têm algum tipo de remuneração diferenciado. Umas pagam pela publicidade, algumas pagam pelas publicidades feitas com valor fechado, outras pagam por um formato de associação. O quanto você vende de acordo com o seu link, com o seu cupom, você recebe uma remuneração em cima disso. E um outro formato, que é um formato muito mais recente, que é em cima das remunerações feitas dentro da loja dos aplicativos. Eu trabalho especificamente com um formato só e é muito importante com que você entenda qual é o seu formato de publicidade, qual é o jeito que você vai construir portfólio no mundo. Eu sempre escolhi ter um valor fechado pelo meu trabalho. Influenciador não é vendedor. Influenciador, comunicadores sociais que estão aqui na internet não são vendedores. Eles são pessoas que constroem audiências e formatos para que eu e você tenhamos sim uma flexibilidade com a nossa audiência para mostrar um produto ou um serviço que nós incluímos na nossa rotina. Eu não vou anunciar um produto que eu não testei antes. Não vou anunciar um produto que eu não acredito que seja e faça parte da minha rotina. Eu não vou anunciar um produto que eu não acredite nele. Eu realmente coloco para minha audiência tudo aquilo que eu uso e implemento na minha rotina. Porque senão fica falso, fica fútil, as pessoas percebem que é falso e, principalmente, o objetivo da mensagem não é atingido, que é beneficiar tanto a marca que te contrata, tanto a sua audiência. Uma das coisas mais importantes nessa trajetória como criadora de conteúdo também foi o fato de que eu escolhi uma linguagem a ser abordada. Logo em 2023, quando eu passei por uma mudança nos meus conteúdos, eu escolhi abordar temas para meninas negras jovens, como eu e como você que talvez esteja assistindo. As afropates, que é como eu carinhosamente chamo as minhas seguidoras e a minha audiência como um todo, são as mulheres negras que escolheram ser inteligentes, interessadas e também mais interessantes porque gostam de aprender. E eu sempre coloquei esse tópico de aprendizado, que educação e acesso à informação é a coisa mais importante que uma mulher negra pode ter na vida dela, porque isso a liberta, dá liberdade financeira e também da possibilidade, da oportunidade dela trabalhar e alcançar os próprios sonhos sem depender de outros meios, apenas dela e do esforço dela. Essa foi uma das mensagens de longe mais importantes que eu coloquei nos meus conteúdos. E eu acho que faz muito sentido quando eu olho pra trás e vejo que eu comecei a conversar com as minhas seguidoras como afropates. E hoje eu não me arrependo nem um momento de estar falando com as minhas seguidoras, se referindo a elas como afropates. Eu amo essa maneira que a gente conversa com a comunidade e acredito que a gente encontrou especificamente um jeito de se conversar. Elas mandam mensagens nos directs, comentam, fazem reposts, fazem vídeos em cima do que eu falei e eu acho isso fantástico. Eu não tô falando sozinha. Eu achava que eu estava falando sozinha antes. E achava que ninguém estava vendo. Mas as afropates com certeza estavam vendo. O passo para as marcas grandes te verem é quando elas reconhecem que você tem autenticidade, criatividade e tempo certo para postar aquele conteúdo. O timing, o famoso timing que todo mundo diz, também diz muito sobre o quanto você vai chegar num lugar ou na atenção de uma marca específica. Vamos supor que você queira trabalhar com a MAC nesse momento. A MAC faz parte de um grupo que se chama Estée Lauder, que também cuida de outras marcas, a própria Estée Lauder e também a Too Faced, da qual eu fiz parte do esquadrão e trabalho constantemente com várias parcerias estratégicas. A Too Faced, para vocês terem uma noção, a MAC e a Too Faced trabalham com essa função de contratar um influenciador e também fazer publicidades com outros influenciadores através de outras plataformas. Mas uma coisa muito importante que você pode perceber sobre essa marca é que ela tá sempre contratando pessoas que são autênticas. Pessoas que falam de um jeito que a comunidade se sente até quase que confortável de assistir uma publicidade sua. A gente não quer robôs apenas performando para que venda um produto, para que você compre isso. As pessoas querem conversas reais. As pessoas se sentem usadas quando veem que um influenciador não para de falar sobre um produto que ele tem que comprar ou que todos os produtos dele sejam os seus favoritos. Isso precisa estar dentro da sua audiência. Isso precisa estar dentro da sua rotina. Se você não implementa isso na sua vida, muito pouco provável de que essa publicidade vá fazer sentido para você e para a marca. Gê, como que você fez para
ter atenção, por exemplo, da Apple, ou por exemplo, da Adobe, ou por exemplo, da Meta, ou como você teve acesso ao baile da Sephora, ou fez publicidades para a própria Sephora, que é uma grande empresa de belezas, ou como que você fez para ter atenção da Amazon, que é ao mesmo tempo é tecnologia, mas também é varejo. A única coisa que faz você chamar a atenção dessas grandes marcas é o quanto você é autêntica. O quanto você não passa tempo copiando alguém, mas você passa mais tempo criando algo. Você passa mais tempo lendo, ouvindo músicas, podcasts, lendo livros, assistindo a séries, assistindo a documentários que implementem o seu conhecimento. Quanto tempo você passa sentado na cadeira da faculdade ou do curso. Todas essas bagagens que estão fora das telas, na verdade, dão um superpoder para o criador de conteúdo falar com autoridade sobre algum assunto sem necessariamente ele estar copiando alguém. Porque quanto mais tempo você cria conteúdo copiando alguém, mais tempo você passa promovendo a mensagem e a identidade de outra pessoa. Você realmente quer ser reconhecido no mercado da publicidade digital como alguém que só copia outro? Como alguém que é a sombra daquele criador de conteúdo que é verdadeiramente autêntico? Eu não perderia tanto tempo fazendo isso. Porque quanto mais tempo você promove a mensagem que outra pessoa já criou, você tá colocando essa pessoa nas mesas e negociações certas. E você ficando de fora. Porque quanto mais você copia alguém, mais a pessoa original ganha e lucra em cima de publicidades com marcas genuinamente grandes. É por isso que ser autêntico é diferente de ser uma cópia exagerada e até bagunçada de alguém. Quando alguém fala sobre um conteúdo X e que você gosta muito, você pode simplesmente se inspirar naquilo, pegando referência, tendo ideias de questões que você teve naquele momento e que talvez possa ser utilizado num outro conteúdo. Mas sem perder a sua essência, sem perder o seu jeito de falar, sem perder a sua iluminação, sua gravação, o seu jeito de editar. Essas são as coisas que te destacam nesses lugares. E é isso que as pessoas não entendem. G, você não tem milhões de seguidores, mas fez uma parceria legal com a Apple e eles te deram um computador. Eles te dão acesso às principais reuniões, aos principais acessos da marca. Isso é interessante porque eu falo de tecnologia. Então, quando eu falo de tecnologia para outras pessoas, eu mastigo um conteúdo que é bem técnico, mas coloco aqui para você de uma forma bem sólida para que você leia, para que você ouça, para que você veja que aquilo é possível e principalmente aquilo é para você. Se eu não consigo fazer isso e ainda passo muito tempo tentando copiar outras pessoas, nada disso teria acontecido. A mesma coisa é quando a gente está falando de finanças. A mesma coisa é quando nós estamos falando de finanças. Hoje eu tenho parcerias muito boas quando eu estou falando de finanças, tanto com a 99P, quanto com o Inter, quanto com outras instituições, das quais eu estou sempre falando para outras mulheres negras a importância de você investir e guardar dinheiro. Mas se eu não estivesse falando disso de uma maneira coerente e responsável, porque eu não sou uma consultora financeira, mas eu sou uma pessoa que gosta de guardar o dinheiro e faço isso bem porque isso me salvou de vários percalços, se eu não tivesse a consciência, eu não consigo falar uma mensagem verdadeira. O personagem cai quando a gente só tá falando coisas falsas, coisas que são inverdades, coisas que realmente não agregam na vida do outro com positividade, com algo que vai levar ele adiante. Você só tá trazendo balela. E o mercado não se sustenta disso por muito tempo. As pessoas sabem que você tá mentindo, as marcas sabem que você tá mentindo e principalmente você sabe que você tá mentindo. Então, por isso que há uma importância genuína de você ser autêntica, há uma importância genuína de você ser uma pessoa que fala a verdade dos seus conteúdos e que traz a sua personalidade para aquele assunto. Pode ser o assunto que todo mundo tá falando no momento, mas quando é você que fala, tudo muda, tudo fica diferente. E é por isso que se comunicar com afropartes, se comunicar com as marcas é tão tranquilo pra mim, porque eu não passo tempo olhando o que o outro está fazendo. Eu passo mais tempo estudando e aprimorando técnicas que façam sentido pra minha comunidade, pro meu estilo de produzir conteúdo. Uma coisa muito importante também é que a gente escolha a nossa assinatura técnica do nosso conteúdo. Eu escolhi, por exemplo, falar com afropartes. Tem pessoas que escolhem falar com os meus amores. Tem gente que fala com os meus horrores, por exemplo. Não fica focado muito no nome, mas sim na qualidade da comunicação que você entrega. Se as pessoas não sentem conexão com a sua mensagem, se elas não sentem que elas fazem parte ali da sua vida, do seu dia a dia, elas não sentem obrigação nenhuma de entender por que você está trabalhando com aquela marca.
ou por que que você deveria estar trabalhando com aquela marca. Eu lembro muito bem que quando eu comecei a falar de tecnologia, eu ficava com bastante medo de passar uma impressão errada sobre algumas opiniões que eu tinha sobre alguns produtos. Mas eu percebi que as coisas mais importantes estão quando a gente é sincero. Porque o mundo não é feito daquele programa ou daquela publicidade feita na televisão que todo mundo tá sorrindo, todo mundo é feliz, todo mundo é alegre. As pessoas reais estão pegando trem, ônibus, metrô, estão vendo vídeos no celular rápido, ou estão com pouca bateria, ou às vezes para tudo no final do dia para assistir uma série no seu streaming favorito. Essas pessoas não têm muito tempo para parar para prestar atenção na sua futilidade. Então elas precisam que você fale uma linguagem realista. E é isso que acaba impactando e gerando muito valor para as marcas contratarem você. Falar de um jeito com que a gente não tem vírgula, não tem ponto de exclamação. Todas essas pontuações ficam um pouco de lado, mas a conversa real acontece tete a tete entre eu e você, como nós estamos fazendo agora, e por isso que você parou para assistir esse vídeo até aqui. Não subestima a sua capacidade de estar começando agora. Se eu pudesse falar para alguém que trabalhar com marcas grandes é muito intimidador, mas mais intimidador ainda é começar, vocês quase que não acreditariam. Porque para muitas pessoas começar é fácil, mas continuar é muito difícil. Para outras pessoas, continuar é muito difícil, criar é muito difícil, dar o primeiro passo é muito difícil, cada um tem o seu percalço. Mas existe um detalhe nessa história inteira. A única coisa que garante com que nós consigamos errar e acertar é a constância. O quantas vezes você faz aquilo. Se você entrar na academia hoje e você não vê uma mudança no seu músculo depois de uma semana de musculação, você provavelmente vai desistir porque não viu resultado nenhum. Mas é somente a constância que vai mostrar os efeitos no seu corpo, da sua alimentação, do fato de você ter bebido água, de todas as coisas que você escolheu para dedicar ao seu corpo. Porque entre o começo e o final que a gente quer ver, existe o meio e é o meio da constância. Aquele vale quase que duvidoso que a gente não sabe para onde a gente está indo, mas a gente tem alguma ideia de onde a gente quer chegar. Trabalhar com marcas dentro da internet é absolutamente a mesma coisa. Quando você começa, você não sabe para onde vai, e quando você chega em grandes marcas, em grandes contratos, você também fica muito se perguntando: o que foi que eu fiz? O que foi esse caminho todo que foi entre eu estar trabalhando com essa marca e eu nunca ter pensado em chegar aqui? É justamente por isso que a gente deve curtir tanto o processo. Não tô dizendo que ele não vai ser difícil ou que ele não vai ter momentos de dor que você parece que quer desistir a qualquer instante. Mas é que esses momentos de dor reafirmam o quanto nós estamos no caminho certo para realizar as coisas que nós não fizemos nunca. É um exemplo muito claro do quando eu estava trabalhando com Adobe. É uma das marcas que eu mais tenho apreço e respeito também na área de tecnologia, justamente porque a gente está falando ali de criação, dona dos softwares mais utilizados na parte de edição, criação e desenvolvimento que a gente tem no mundo inteiro. E quando eu fiquei pensando, eu falei, cara, o que foi que eu fiz para chamar a atenção de uma marca tão importante e tão grande quanto a Adobe? Eu sei o que foi. A constância. Se eu não tivesse começado a falar com as afropates, e se eu não tivesse aprimorado o meu jeito de conversar com outras garotas, se eu não tivesse trazido o meu ponto de vista sobre beleza, sobre produtos, sobre como eu uso um produto na minha pele negra, que é seca e que eu sou uma mulher negra que precisa de produtos específicos para me maquiar, ou se eu não tivesse trazido o meu ponto de vista sobre tecnologia, sobre moda, ou como eu me visto, como eu me porto, nada disso teria acontecido. Provavelmente eu estaria até agora tentando encontrar um jeito se eu não só tivesse feito. E é por isso que feito é melhor que bem feito. Eu prefiro fazer e falar do que ficar me lapidando e entrar nesse ciclo vicioso do meu ego de dizer que eu tenho medo de fazer algo que eu nunca fiz antes. Mas foi por conta da constância e de fazer com medo mesmo que eu consegui chegar nessas grandes marcas e nesses grandes contratos. Hoje a gente tem conversas com marcas do mundo inteiro, hoje a gente faz essa ponte com diversas empresas e fala sobre diversos projetos, tá em diversos portais e porta-vozes que a gente tem aqui no Brasil de comunicação.
o que reafirma muito da jornada que eu tive dentro e fora da internet e o que me deixa muito feliz. E como eu recebo muitas perguntas sobre como eu trabalho com essas marcas grandes e como eu faço para chegar até elas, a resposta é sempre a mesma. Eu não cheguei até elas por acaso, mas elas chegaram até mim. Porque o meu trabalho, o principal trabalho, foi ter um conteúdo de tamanha qualidade que seria quase inegável elas virem até mim e pedirem uma parte dessa atenção da minha audiência para eles. Quando a marca diz que quer trabalhar com você, ela não está querendo só pagar um valor para você e anunciar o produto dela. Ela quer uma parte da atenção que você tem da sua audiência. A atenção daquele grupo é muito importante. Ela precisa chegar nesse pedacinho que ela não chegou ainda. Ela precisa de grandes influenciadores com grandes números para atingir uma massa, mas os menores para atingir lugares que elas não estão penetrando, como eu e como você. Mas, Gê, eu não trabalho com criação de conteúdo. Na verdade, eu trabalho com desenvolvimento, programação, ou eu trabalho com design, eu trabalho como vendedora numa loja. Como eu faria para trabalhar com grandes marcas como essa? O nosso portfólio não se baseia somente no digital. Você precisa estar preparado de todos os lados, 360 graus, de todos os ângulos para poder receber uma oportunidade de marcas grandes. Antes de trabalhar com marcas grandes sendo influenciadora, eu já trabalhava em grandes empresas sendo profissional de marketing. Antes de trabalhar com grandes marcas de tecnologia, eu já tinha entrado na faculdade de engenharia da computação para fazer a minha segunda graduação. Antes de ser uma boa comunicadora dentro e fora das redes sociais, eu já tinha uma ideia de que eu precisava estudar muito para poder conseguir ter paz na minha profissão. E antes de estar aqui com você, eu tive uma ideia de que eu precisava compartilhar as coisas que fazem muito sentido na minha vida como criadora e influenciadora hoje e que podem também trazer uma luz e inspiração para você. Esse vídeo não é para gerar um movimento de comparação. E não é para dizer que todo passo a passo que eu fiz vai funcionar com você. Eu não tô te prometendo nada. A única coisa é que eu estou compartilhando que ser você, mais do que nunca, te destaca dentro do mercado de publicidade digital com grandes marcas. Marca leva tempo para ser gerada, marca leva tempo para ser reconhecida. Então leva tempo também para você construir o seu legado dentro e fora das telas das redes sociais. Mas o que vai permitir com que você faça isso é só ser você. E ser tanto você a ponto de que as pessoas não esqueçam de quem você é. E a ponto de que até o final desse vídeo você saiba a frase que vai vir. E já ela vai vir. É importante a gente ver essa jornada porque a gente percebe que a nossa vida não está pautada somente no dinheiro ou, por exemplo, nas grandes marcas. Mas que você é a grande marca. Que as Afropates, que o Afropate Talks e as fofocas do mundo tech são a nossa marca. A nossa marca no mundo, nas pessoas, na consciência delas, no tempo, no dia a dia, no bolso e em tudo que elas estão fazendo, tem um pouquinho de você também. E que bom por isso. Recebo muitos comentários e elogios quando eu estou em lugares públicos como shopping, parques, lugares diferenciados, onde as pessoas falam, cara, essa menina do TikTok, ela fala sobre finanças, ela fala sobre tecnologia, é você pretinha que fala sobre aquilo, você pretinha que fala sobre aquilo. É tão bonito ver outras mulheres reconhecerem que você tá ajudando elas para chegar em outro lugar da ponte, que você fica até desacreditada. Eu fico com aquela sensação de que, cara, dever cumprido, mas eu preciso fazer mais. Eu preciso estar mais presente na vida dessas mulheres, porque eu sei o quanto elas estão dedicando a atenção delas pra mim nesse momento. Que honra fazer parte do dia a dia de alguém. Então eu fico muito feliz e fico muito grata de fazer parte do seu dia a dia. E é claro, fico muito feliz de ter construído essa comunidade de afropates que são inteligentes, interessadas, interessantes, que gostam de aprender mais, com leveza e respeito, sabe? Sem aquela coisa de forçar a barra sobre algo, mas só conversar mesmo sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. É bom e feliz ter uma mulher negra falando sobre tecnologia para outras mulheres, falando sobre beleza, finanças, moda, se vestindo do jeito que eu gosto, de uma maneira confortável para conversar com você, você e você, que tem mundos diferentes, mas que a gente se une numa mesma comunicação, todo dia buscando ser um pouquinho mais inteligente.
Eu também tô aprendendo e eu também quero passar isso pra você. Divas, muito obrigada por assistir esse vídeo. Espero que esse vídeo tenha trazido um pouco mais de alusão e inspiração pra você, pra conseguir criar o seu portfólio dentro e fora do trabalho, para que você entenda que você não precisa começar logo trabalhando com grandes marcas, que o processo é algo que pode ser sim bem ajustado, mas a constância precisa ser o seu aliado principal, a sua aliada principal. Eu fico muito, muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Aqui no YouTube você vai encontrar mais vídeos de tecnologia, beleza, moda, finanças. Um universo onde eu falo sobre cada um dos assuntos que eu englobo, tanto no TikTok quanto no Instagram e agora aqui no YouTube. Um beijo da sua Afropati favorita! Não falei que a frase ia vir? Ela veio. Let's go, vamos lá? Então vamos lá.